Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. E é com muita alegria que a gente apresenta, então, esse jovem que a gente não conhecia. Estamos nos conhecendo hoje. É um prazer muito grande ter você aqui, André. Obrigado. Eu acho que você vai voltar aqui muitas vezes. Né? Ele tomou água agora há pouco. Ele tomou água, não vai mais embora. Olha... Seja bem-vindo, a casa é sua. Filho. Obrigado, viu? Muito obrigado. Meus queridos, boa noite. Que Deus nos abençoe, agora e sempre, e que nos encha de paz. Allan Kardec, na Revista Espírita, de setembro de 1863, ele fala-nos a respeito da união da filosofia e do espiritismo. É um artigo publicado por um querido amigo seu da época, o senhor R. Schneider, filósofo, espírita de primeira qualidade. E o senhor R. Schneider, ele publica então na revista este artigo, falando a respeito da união da doutrina espírita com a filosofia. E lá, o autor, ele propõe que na alma existem 4 princípios fundamentais. Primeiro, o da substância. Segundo, o da força. Terceiro, o da unidade. E quarto, o destino. No primeiro princípio, da substância, então nós somos em nós mesmos alguma coisa. O espírito não é um fantasminha pluf, um ser abstrato, não. O espírito é um ser concreto, real, dotado de faculdades que o podem projetar ao infinito. Porque mesmo que o espírito atinja a perfeição, ele não para. Esta substância, em O Livro dos Espíritos, na pergunta de número 22A, Allan Kardec pergunta: qual é a definição que podeis dar da matéria? E os espíritos lhe respondem: a matéria é o liame que escraviza o espírito. É um instrumento do qual ele se serve e do qual recebe a sua repercussão. Então, quando nós estamos encarnados, nós temos o peso de um corpo material. E Allan Kardec, na Revista Espírita, janeiro de 1866, quando ele fala a respeito do assunto, as mulheres têm alma, porque naquela época acreditava-se que as mulheres não tinham alma, mero preconceito. E nesse artigo Allan Kardec argumenta afirmando que a matéria é o instrumento que dobra o espírito às suas necessidades. Então é interessante, prestem atenção como nós nos comportamos aqui, neste mesmo ambiente. Então, vira e mexe, nós colocamos a bunda para cá, depois a gente coloca a bunda para lá, depois a gente dá uma estralada nas costas, uma estralada no pescoço, uma espreguiçada, uma mexida aqui, uma mexida ali, uma piscada. Fora os movimentos involuntários dos quais nós não pensamos para fazer. Por quê? Porque o corpo, ele tem um mecanismo de defesa e preservação, e ele sabe que dói ficar parado, estático. Então, quando dói, ele avisa: olha, está doendo, vira para lá. Olha, está doendo de novo, se move de novo.
Olha, está coçando aqui, dá uma fuçadinha. Olha, está coçando ali, dá uma coçadinha ali agora. Então o corpo ele vai nos lançando em torno de inúmeros estímulos. E estes estímulos é que ajudam-nos a suportar o peso da vida material. Porque estar encarnado, meus queridos, não é nada fácil. Estar desencarnado, teoricamente, é muito mais simples do que estar encarnado. Porque quando nós estamos encarnados, é como se estivéssemos presos dentro de uma gaiola. A matéria é o liame que escraviza o espírito. É um instrumento do qual ele se serve e do qual recebe a sua repercussão. Então, por exemplo, as mulheres aqui. Imagine uma mulher que ela é boa mãe, boa amiga, todo mundo gosta dela. Conhece uma pessoa assim? Uma pessoa que é adorável, fantástica. Então esse espírito que está encarnado no corpo desta mulher, é um espírito bom ou é um espírito mau? O que vocês acham? É um espírito? Opa, parece que vocês não estão convictos. Vamos perguntar de novo e eu quero entender o que vocês estão respondendo. Esta mulher que é carinhosa, generosa, boa mãe, boa amiga, companheira, dedicada no centro espírita, então ela deixa esse piso brilhando. Misturei brilhando com brilhante. Mas, esse espírito é um espírito bom ou mau? Opa, mais convicção, percebe? Então, esta mulher, que nós definimos como sendo um bom espírito, uma vez por mês, meu amigo, ela vira o capeta. E nós não entendemos o que aconteceu, porque de repente ela virou e baixou a baiana nela. E o marido, coitado, não entende nada, porque 3 dias antes estava tudo bem, tudo, né, só loves e tal. 3 dias depois, quando o marido ousa se aproximar, ele é recebido com unhas e dentes. O que aconteceu com ela? É a obsessão que acontece uma vez por mês? Uma vez por mês ela fica obsedada. Dura alguns dias e o obsessor vai embora, espera um outro mês. É isso? O que aconteceu com ela? TPM. Olha que legal. Então a TPM muda o comportamento? Então quem é essa mulher? É um espírito bom ou é um espírito revoltado? É bom. Mas por que que este bom espírito fica revoltado? Por causa da matéria, da TPM. Então observemos como o corpo material ele interfere no nosso comportamento. Por isso que às vezes a pessoa não vai para frente nem que a vaca tussa. Porque o corpo às vezes está doente, faltando vitamina, faltando proteína, a pessoa não se alimenta, a pessoa não se exercita. O corpo ele tem uma grande influência. Essa coisa de evolução espiritual que nós tanto buscamos, ela precisa, quando nós estamos encarnados, ela precisa ser trabalhado no sentido do corpo e mente. E não somente mente, porque senão a gente fica demente, fica piradinho. Fica piradinho. Nós, quando estamos encarnados, estamos sujeitos às necessidades biológicas. Tenta fazer uma oração com pedra no rim. Você está lá tentando urinar. Homens, né? Os homens sofrem bastante disso. Está lá tentando urinar, urinando sangue. Tenta pedir para Jesus. Consegue? Não. Profundamente, pelo menos. Da boca para fora até sai alguma coisa. Sai ou não sai? Mas profundamente no coração, igual essa oração que a gente fez aqui. Consegue? Não consegue? Por que não consegue? Porque está doendo. Então, cuidar do corpo é de suma importância. Allan Kardec fala disso, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, quando comenta-nos a importância do cuidar do corpo e do espírito. Então, quando encarnados, nós temos esta substância material, um corpo material que dobra-nos as suas necessidades. O espírito tem sexo?
vocês têm certeza absoluta? O espírito tem sexo, sim ou não? Não. Aumentou um pouquinho a convicção, mas tem gente que precisa dar uma balançada, né? Então, Allan Kardec, nas questões de número 200 em diante, ele fala a respeito da questão do sexo nos espíritos. E comenta, o espírito não tem sexo. Não é homem, nem mulher, nem homossexual. Mas quando na Terra existem homens, mulheres e homossexuais? Sim ou não? Sim. Tem. Mas o que aconteceu com o espírito que não tem sexo? Porque um espírito que não tem sexo passa a agir sexualmente. Por causa do corpo material. Percebe como o corpo material ele tem uma influência muito grande? Não dá para descartar? Então, quando encarnados é esta presença, esta substância. Mas e quando nós estamos desencarnados? Aí existe um outro envoltório, não tem? Um outro corpo. Como que é o nome desse corpo? Corpo perispiritual. Este corpo perispiritual, ele é formado de matéria? Sim? Todo mundo tem certeza? Quem não tem certeza? Quem acha que é formado de espírito? Levanta a mão. Quem acha que é formado de matéria? Levanta a mão. E o resto não acha nada. Vou fazer a pergunta de novo, olha aí. Vou fazer a pergunta de novo. É importante interagir, porque geralmente, veja só, quando se fala em palestras, é o público lá e o cara aqui, não é? Comigo não tem dessa. Comigo vocês vão participar, sim. Eu quero a participação de vocês, sim. Porque quando nós participamos, nós aumentamos a nossa frequência de processamento cerebral. Aumenta a frequência do processamento e você aprende mais, nós aprendemos mais. Então, o corpo perispiritual, ele é formado de matéria, sim ou não? Sim. Opa, melhorou. Está meio xoxo ainda, mas melhorou. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão de número 134, ele pergunta, o que é a alma? E eles respondem, a alma é um espírito encarnado. Na questão 23, ele pergunta, e o que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Este princípio inteligente do universo, quando encarnado, ele tem um aspecto tríplice. Corpo material, compacto, grosseiro, é este que está nos sustentando agora. Corpo perispiritual, que é o nosso corpo sutil. E nós, espíritos, princípios inteligentes. Todo mundo concorda? Alguém tem dúvidas? Não. Este corpo perispiritual, quando nós desencarnamos, ele nos acompanha. E ele nos acompanha, e na vida espiritual, é ele que vai nos dar a forma material. Na questão 284, Allan Kardec pergunta, como podem os espíritos constatar a sua individualidade depois da morte, sendo que não tem mais um corpo material? E eles respondem, constatam pelo perispírito. Este corpo perispiritual, então, formado de matéria, Gênesis, capítulo 14, item 19, quando fala formações e propriedades do perispírito, Allan Kardec diz lá, o perispírito é um aglomerado da energia do fluido cósmico universal, é uma das energias mais importantes deste fluido, porque é um aglomerado desta energia em torno de um foco de inteligência ou alma. E nós ouvimos, às vezes, alguns companheiros citarem que o espírito, quando atinge a sua purificação, deixa de ter um corpo perispiritual. Alguém já ouviu isso? Sim ou não? Já. Quem ouviu, levanta a mão. Levanta. Ok. Quem não ouviu, levanta também. Ok. Para aqueles que ouviram,
Então, alegam que o espírito puro, como ele atinge uma dimensão muito purificada, esta dimensão não comportaria mais a presença de um corpo perispiritual. Porque o corpo perispiritual, formado de matéria, seria agora grosseiro e mesmo desnecessário, pois o espírito haveria então adquirido outras possibilidades, outras capacidades. Mas vejamos o que Allan Kardec fala. Livro dos Médiuns, livro 2º do Livro dos Médiuns, capítulo 2, item 55. Allan Kardec afirma lá: independente do grau em que o espírito se encontre, ele está sempre revestido de um envoltório ou perispírito que se eteriza à medida em que avança na hierarquia espiritual. Vamos repetir? Independente do grau em que o espírito se encontre, ele está sempre revestido de um envoltório ou perispírito que se eteriza à medida em que ele avança na hierarquia espiritual. Então Jesus tem perispírito? Perispírito, envoltório, use o nome que quiser. Tem? Tem um corpo sutil que o reveste? Quem acha que não tem? Levante a mão. Pode levantar sem julgamentos, pode levantar. Mas eu ouvi uns nãos por aí, olha lá, porque olha gente, eu tenho 2 orelhas enormes. Então é fácil de você ouvir as coisas. Tá? O que acontece no movimento espírita e no movimento religioso, filosófico, na sociedade em geral, é assim. As pessoas implantam crenças nas outras. E as outras aceitam as crenças sem saber porquê e sem saber o que fazer com as crenças que foram instaladas. Imagine que eu pego o computador aqui do Zé Aparecido e instalo um programa que não tem nada a ver com aquilo que ele faz no dia a dia, mas para mim é bom, para mim serve, mas para ele não vai servir nunca. Mas eu instalo na máquina dele porque para mim serve, embora para ele não sirva. E aí fica instalada aquela porcaria para ele, e ele fica usando aquilo, ou então tentando se livrar daquilo. Não está funcionando para nada aquele programa na vida dele, mas está lá instalado. Não tem programa assim no seu computador? Tudo que abre no seu computador é porque você quer que abra? Tem um monte de coisa lá que você fala, meu Deus do céu. Tem ou não? Na cabeça da gente também. Toda crença tem um implantador. Alguém chega e implanta uma crença. Olha, tal coisa é assim. Por quê? Quando você faz essa pergunta, por quê? Você está acessando o que das pessoas? Crenças e valores. Mas crença nem sempre reflete a realidade. Por exemplo, a criança chega e pergunta para a mãe: mãe, por quê que sempre que eu deixo o chinelo de cabeça para baixo, você pega o chinelo e põe de cabeça para cima? E aí a mãe fala: porque se ficar de cabeça para baixo, a sua mãe morre. Você já ouviu isso? O chinelo de cabeça para baixo vai matar a minha mãe. E aí você cresce com aquilo, e a pessoa chega e fala para você: mas André, por que você está deixando o chinelo sempre de cabeça para cima? Sempre que fica de cabeça para baixo, você vai e vira. E daí você fala: porque senão minha mãe vai morrer. A mãe morre, será? Não morre, né? Mas a gente acredita que sim? Acredita e faz. Então a crença nem sempre reflete a realidade. As pessoas instalam a crença: olha, você não vai conseguir porque você é feia, você é gordo, você é magro demais, porque você é orelhudo, porque você é burro. E como nós crescemos programados com os vírus que os outros instalaram na tua máquina, na tua cabeça. Então, meus amigos, participemos. Chupa essa manga. Sem descascar.
Ok? Voltemos lá. Eu vou chegar lá de novo. Voltemos no assunto. Então, o corpo perispiritual. Jesus tem perispírito? Opa! Tá vendo como eu peguei? Ó, viu? Olha aí. Acho que ele teve quando esteve aqui conosco, internado. Allan Kardec. Allan Kardec é válido? Alguém aqui acha que Allan Kardec não é tão válido? Levante a mão. Quem acha que Allan Kardec é válido? O que ele fala tem coerência, tem lógica? Levanta a mão sem julgamento, levantem. Pois bem. Allan Kardec é a base da doutrina espírita. É como se você quisesse construir este prédio sem estrutura. Qualquer ventinho vai derrubar. Qualquer ventinho vai derrubar. Livro dos Médiuns, no capítulo 2, do livro 2, no item 55, vou repetir a frase que eu acabei de falar para vocês. Independente do grau em que o espírito se encontre, ele excluiu Jesus do independente do grau? Não? Então Jesus está incluso no independente do grau? Ou Jesus é Deus? Jesus é Deus? Então Jesus é um espírito criado por Deus? Se Jesus é criado por Deus, Jesus é igual a nós nesse sentido? Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo: toda preferência é um privilégio, todo privilégio é uma injustiça. Deus não pode dar preferência nem privilégios para Jesus, tem que dar igual para todos, porque se der mais para um do que para outro, estará sendo injusto. Deus é injusto? Não. Se Deus não é injusto, então nós somos iguais ao Cristo. Sim ou não? Sim. Então, o Cristo está integrado na hierarquia espírita, estabelecida por Allan Kardec na escala espírita. Livro dos Espíritos, nas questões de número 100 em diante, quando fala da escala espírita, e também contido na Revista Espírita, fevereiro de 1858. Na escala espírita, Allan Kardec comenta que existem 3 ordens principais de espíritos. Na terceira ordem, os espíritos maus. Segunda ordem, bons espíritos. Primeira ordem, espíritos puros. A qual destas 3 ordens você acredita que o Cristo pertence? A qual? Puros, da primeira ordem. Então, ele está integrado na frase que afirma em Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, que, independente do grau em que se encontra, está sempre revestido de um envoltório ou perispírito. Consegui trazer um pouquinho? Tá? Livro dos Espíritos, na questão 186. Essa parte técnica, maçante, vai acabar, rapidinho. Daqui a pouco a gente entra numa outra parte que vocês vão gostar. Mas essa parte ela é muito interessante, porque ela ajuda a definir algumas crenças. E ela vai mexer em alguns valores. E como vai mexer em crenças e em valores, o que nós faremos hoje aqui no Angélica? Desinstalaremos alguns programas que estão sendo usados por vocês e instalaremos novos programas. E melhor, ensinaremos você a usar o programa. Porque geralmente o que se propõe é a mudança do comportamento. Ah, você tem que mudar comportamento, você tem que amar, você tem que perdoar. Eu sei. Agora eu quero saber como fazer. Esse tipo de comentário é mais raro. Julgar que você tem é fácil. Mas te apresentar uma ferramenta
desinstalar crenças que ficam desde lá criancinha, atrapalhando a nossa vida, e te projetar além de si mesmo, esse é um grande desafio. E é esta a proposta que nós estamos querendo trazer aqui hoje. Então preste atenção, porque se você for capaz de prestar atenção e entender a nossa proposta, algumas coisas poderão começar a mudar naturalmente em você, a partir de hoje, a partir de agora. Sentiu-se animado? Ele é o Salvador. Não sou não, segura a bola. Allan Kardec, então ele afirma que os espíritos em qualquer grau sempre têm perispírito. Jesus tem perispírito. O único ser que não tem perispírito é Deus. Todos os outros têm. Questão 186. Allan Kardec pergunta: existem mundos onde o espírito vive a descoberto, somente com o seu corpo perispiritual? Sim, respondem. E este envoltório, ele é tão etéreo, tão sutil, que para vós é como se não existisse. Eis o estado dos espíritos puros. Resposta dos espíritos. Como se não existisse, reflete que existe ou que não existe? Se eu falo para você, olha, é como se não existisse, eu estou dizendo o quê? Que existe. Então esse princípio todo mundo conseguiu pegar? Que todos os espíritos têm um corpo perispiritual? Que se eteriza, que se aperfeiçoa, que se purifica, todo mundo conseguiu pegar? Alguém tem dúvidas? Certeza que vocês não têm dúvidas? Posso prosseguir? Porque quando nós prosseguirmos, as informações até agora serão vitais. Posso prosseguir? Você tem certeza? Senão eu volto e explico de novo, não tem problema. O importante é a informação, não é o tempo. Porque se nós usarmos o tempo, mas o tempo for valioso, então ótimo. O problema é ficar 1 hora e tanto aqui falando abobrinha e todo mundo sai frustrado e nervoso porque não aguentou mais ouvir o cara falar. Posso prosseguir? Tá, então vamos lá. Então, substância. Todos nós temos uma substância. Esta substância é material. Gênese de Allan Kardec, capítulo 10, Gênese orgânica, capítulo 11, Gênese espiritual, e também no capítulo 14, já citado, dos fluidos, afirma, juntamente com os espíritos constantemente, que este éter do espaço, a matéria cósmica primitiva, o fluido cósmico universal, é a mãe geratriz e eterna de todas as coisas. E é isto o que levou os espíritos a afirmarem em O Livro dos Espíritos que tudo está em tudo. A matéria, ela tem um atributo que lhe é essencial. Ela é... Ixi, pifou o negócio aqui. Ela é mutável. Melhorou. A matéria, ela é mutável. Sabe o que é isso, né? Que é? Hã? Muda, se transforma. Deus poderia ter um átomo de matéria? O que vocês acham? Deus, ele poderia ter um átomo de matéria? Sim ou não? Não. Por quê? Como que é? Porque Deus não se transforma. Deus, ele é imutável. A matéria é mutável, mas Deus é imutável. Então, se Deus tivesse um átomo de matéria, ele estaria sujeito às mudanças. E estando sujeito às mudanças, o universo teria estabilidade? Não. Mas e os espíritos? Estão sujeitos a mudanças? A mudança é dolorido?
Dói mudar? Sim ou não? Sim. Quem foi que disse? Quem foi o infeliz que instalou isso na sua cabeça? Fale para mim. Quem foi que disse para você que mudar dói, que mudar é difícil, que causa sofrimento? Você acredita nisso? Quem acredita nisso? Levanta a mão sem julgamento. Quem não acredita? Olha aí. Quer ver uma coisa simples? Eu vou colocar um programinha pequenininho em você agora. Esse programinha ele faz o seguinte. Ele vai fazer com que você perceba o quanto você está mudando sem sofrer. Sem se esforçar também. Mas sem sofrer. Seu cabelo está crescendo? Sua unha está crescendo agora? Seu coração está batendo? Você está suando? Eliminando? Está caindo células, morrendo células dentro de você? Você está sofrendo com isso? Está doendo? Mudança dói? Depende do quê? Tá, qual é a mudança que dói? Fala uma pra mim. Oi? Fica velho dói? Mas onde que dói? Onde que dói a velhice? Dói a junta? Dói tudo. Veja só. Segura esse programinha. Não joga ele fora. Sabe quando você vai começar a instalar um programa que ele fala assim, deseja instalar esse programa, sim ou não? Sabe essa tela? É essa tela que está aí. Segura. Não aperta nem sim nem não. Segura ela. Antes de instalar esse programinha, faz assim. Fecha as outras. Fecha esse programa. Fecha essa ideia de que a velhice dói. Fecha só um pouquinho. Sabe aquela janelinha do X? Tá? Tem uma janelinha pequenininha, vermelhinha, que tem um X. Aperta ela. Fecha. Se ela travar, só minimize. Porque tem hora que você vai fechar, ele trava. Dá um pane. Sabe aquela outra janela, assim, pam, erro. Minimiza. A velhice dói. É a sua realidade. Ok. Para ela dói. Não adianta nós chegar... Como que é seu nome, querida? Marta. Não adianta eu chegar para Marta e dizer assim, não, Marta, imagine, velhice dói? Dói nada. Você pode chegar e falar assim para mim, o que te leva a pensar que não doa? Porque para mim dói. Dói para você, Marta? Dói. Dói? A velhice? Envelhecer? Não digo assim, envelhecer na idade. Dói, Marta. Dói. Dói. Para Marta dói. Para Marta dói. Quem aqui... Quantos anos a senhora tem? Ó, vou descarar, né? A senhora é... 65. Doeu envelhecer? Chegar até aí? E aí, Marta? Pode ser que futuramente não doa mais meu joelho. Ok. Como que é o seu nome? Elisandra, você tem alguma dor no corpo, qualquer? Não. Nenhuma? Oi? Só dor de coração, não física. Física nenhuma. Você tem alguma dor física? Dor no pescoço? Dor muscular? Você tem? Qual é a sua dor? Todas. Uma delas, a que mais te incomoda? A do joelho. Quantos anos você tem? 56. Quantos anos você tem, Marta? 53. Então, duas estão apresentando dores. Jovens. Você, garoto, você tem alguma dor muscular? Na hora que você joga bola, Quando você joga bola, dói? Depois dói um pouquinho? Dói um pouquinho. Tá? As pernas doem. A perna dele dói. Ele está velho, Marta? Então, com o que você está associando a sua dor? Com a idade
ou com outros motivos e justificando com a idade. Então não é a idade, porque você poderia ser jovem, você poderia ser mais jovem, não que sejam velhas de idade, mas não. Poderiam ser mais jovens, com 18, 19 anos, e também ter as mesmas dores subindo a escada. Ou não? Sim? Então é a idade? Não está sendo a idade. É a sua interpretação. É o que você está filtrando daquilo que você está vivendo. Porque envelhecer não dói. Mas para você dói, porque você está filtrando e associando o envelhecimento com dores musculares que são comuns a todo ser humano. Comuns a todo ser humano. Nós, segura aí, sabe o sim e não? Segura aí. Allan Kardec, ele comenta no Revista Espírita, lá do Sr. R. Schneider, do segundo princípio, força. Vamos entrar nisso agora que a gente pegou aqui o fio da meada aqui, tá? Segurem os seus programinhas, fechem as janelas, minimizem se travar. Força. Nós temos em nós a força de mudança. Sim ou não? Sim. E por que nós encontramos dificuldades para mudar? Oi? Comodismo. É isso que você falou? É? Quem mais falou? Não é tão simples assim. Alguém mais? Por que vocês acham que nós temos dificuldade em mudar? Oi? Desconhecido? Não. Porque a partir do momento que você conhece, deixou de ser desconhecido e até fica até melhor de repente. Mas talvez para você sim. Talvez para você sim. Nós temos 6 níveis neurológicos. Lembra que falamos, Allan Kardec, questão 22A, a matéria, o liame que escraviza o espírito. Revista Espírita, janeiro de 66, que dobra o espírito às suas necessidades. Quando nós estamos encarnados, nós estamos sob o jugo da matéria. E tudo é gerenciado pelo cérebro. Tudo. Tudo é instalado aqui. Então passe, a partir de agora, a imaginar o seu cérebro como um computador. Imagine, você abriu a tela do seu computador e agora? O que eu vou fazer com isso? Tá? É o seu cérebro. Crie esta imagem. Você abrindo a tela, acendeu, abriu a sua área de trabalho e os ícones que você deseja utilizar. Mas tem tanto ícone que você não sabe nem por onde começar. Tem tanto botão que a gente não sabe nem qual apertar. Ok? Então, para facilitar, vamos trabalhar aqui em 6 níveis neurológicos. 3, 4. Primeiro nível, que é o top, é uma escala, tá? Uma escala aqui. O espiritual. Eu traduzo a minha letra para vocês, tá? O segundo, identidade. Terceiro, crenças. O quarto, capacidades. O quinto, comportamento. E o sexto, ambiente. Nós atuamos nestes 6 níveis neurológicos. Não tem nada a ver com psicologia, embora afete o estado psicológico por causa de crenças, identidade, espiritualidade. Mas aqui é como o cérebro, esse computador, interpreta a vida. É esta interpretação que vai gerar crenças como doença,
Ou então, dor, sofrimento, não é tão fácil assim. Ok? Então vejamos só. Vamos fazer um exemplo. Digamos que essa filmadora, no momento em que nós iniciamos a palestra, mais para a turma de cá, acho que mais desta fila aqui, ó, vai conseguir entender melhor. Vou explicar por quê. Não porque são mais inteligentes, pode ficar sossegado, não é isso não. Essa fila vai entender melhor. A filmadora estava aqui. Todo mundo percebeu a filmadora aqui no começo da palestra? Daí o Zé, foi o Zé que pegou, né, Zé? O Zé pegou a filmadora e colocou para lá, ok? Onde que o Zé mexeu nesses níveis ali? No ambiente. Então, Parecido foi lá, pegou a filmadora, colocou lá. Melhorou? Melhorou muito? Quando melhorou o seu ambiente, mudou o seu comportamento aqui na palestra? Mudou a sua forma de se comportar, a sua atenção? Você conseguiu observar melhor as características aqui do que a gente estava passando? Mudou o seu comportamento? Quem mais estava incomodado com a filmadora? Mudou? Melhorou? Tá? Clareou? Olha que interessante. Então, uma simples mudança. Oi? Você viu? Uma simples mudança no ambiente pode alterar o comportamento? Pode ou não? Mudando o comportamento, amplia as suas capacidades? Ampliou a sua capacidade de observação, de interpretação? Melhorou? Pode afetar as suas crenças? Quase chegou lá. Mas dependendo até pode. Dependendo, por quê? Porque quando nós livramos o ambiente, melhorou o comportamento, melhorou a capacidade, pode ajudar a entender melhor e alterar algumas crenças que nós tínhamos a respeito desse ou daquele assunto, porque me ajudou a entender melhor o assunto quando livrou o meu ambiente. Percebeu? Às vezes na sua casa tem um monte de tralha. Alguém aqui não tem bagunça dentro de casa? Sabe aquele cantinho que você não leva ninguém? E que você evita entrar, porque vai que cai tudo em cima de você? Se você de repente ousa mexer naquilo lá, você vai, tira tudo, faz uma faxina, melhora, joga um monte de coisa fora, melhora o ambiente? Melhorando o ambiente vai mudar o seu comportamento em relação àquilo? Melhora a sua capacidade, porque você pode olhar uma coisa, nossa, eu nunca havia pensado nisso, eu posso fazer uma coisa diferente agora com isso aqui? Com uma simples mudança? Então, às vezes, a nossa dificuldade de mudar começou no ambiente. Se você muda uma coisinha do lugar, pronto, você amplia seu comportamento, a sua capacidade, você pode afetar até a sua crença, a sua identidade e, de repente, até o seu nível espiritual. Por causa de uma coisa de nada que você tirou e mudou de lugar. Quando você, por exemplo, pinta a casa, muda o seu comportamento? Não fica diferente? Você até acha lugar para colocar as coisas, né, na parede, um quadro diferente, até dá um gosto. Eu vou na cidade e vou comprar um quadro novo para colocar na parede de casa. Alguém já fez isso aqui? Não é? Houve uma mudança de comportamento. E essa mudança, às vezes, ela é capital. Mudança simples. Joelho está doendo? Está doendo. O que você pode fazer para amenizar a dor, além de reclamar da dor? O que você pode melhorar no seu ambiente, que pode contribuir com a suavização, pelo menos, das suas dores musculares, da sua dor no coração? Porque às vezes, por exemplo, pessoa perdeu o namorado, ou a namorada, namorada botou um chifre daquele tamanho. O que a pessoa faz?
Dá a volta por cima? Geralmente não. Geralmente ela se entrega. E muitas vezes ela sustenta quadros da pessoa em casa. Não tem? Ai, é o amor da minha vida. É o ar que eu respiro. Meu Deus do céu. Você ser o ar que o outro respira deve ser uma perturbação dos diachos. Então a pessoa, ela mantém no ambiente coisas que estão intensificando o comportamento negativo. Tem coisas assim na sua casa? Que você já deveria ter se livrado faz tempo e está lá aquela porcaria? Pois é. Já começa por aí. Quando você muda então o ambiente, você pode alterar o seu comportamento. Alterando o seu comportamento, você amplia as suas capacidades. Mas para ampliar as capacidades, muitas vezes é necessário agir sobre as nossas crenças. E essas crenças são danadas. Essas crenças. A minha avó, na casa onde eu morei há vários anos, havia na janela do quarto dela, era uma casa muito grande, aquelas casas antigas, na janela do quarto dela havia um pinheiro, e o pinheiro era gigante, e ela tinha um xodó por aquele pinheiro, ela amava aquele pinheiro, e a gente era criança, e criança sabe como é, adora fuçar no que não deve. E eu tinha o prazer de ir até o pinheiro e ficar cortando o pinheiro. Ai, que maldade de criança. Cortava o pinheiro, principalmente quando estava com raiva dela. Porque daí eu fazia e levava às vezes a muda para ela ver. O que ela fez? Olha, ela me chamou. Olha, o meu pai me contou, e eu pequenininho, meu pai me contou uma vez que uma criança começou a machucar o pinheiro morreu, e quando o pinheiro morreu, a mulher que era dona do pinheiro morreu também. Se você matar o pinheiro, sua avó vai morrer. Você quer que a sua avó morra? Então não faça mais isso. Tá bom, vó? Nunca mais mexi no pinheiro. Mas eu me lembro uma vez que eu estava com tanta raiva dela, mas com tanta raiva dela, que eu fui até aquele pinheiro e dei tanta martelada nele. Mas foi uma coisa impulsiva, instintiva. Detalhe, eu já estava com uns 12 anos e ela não morreu. O pinheiro morreu, mas ela não morreu. Hoje ela já morreu, mas a véia era dura de roer. Então, toda criança tem um instalador. A pessoa vem e você não é capaz, não vai dar certo. A sua ideia não vai funcionar, nem tente, não perca o seu tempo. Não é assim que a gente sai? Rabo murcho? Por que você está assim? Ai, porque eu estava tão estimulado, tão estimulada. A pessoa chegou e falou tanta coisa para mim. Não. Perdi toda a vontade de fazer. O que a pessoa fez? Instalou um programinha. E o programinha te levou a crenças, comportamentos e reduziu as suas capacidades. Quem aqui é capaz de levantar um saco de 50 quilos? Quem mais? Você é? Legal, Marta, você viu? Com dor e tudo, a Marta levanta. Parabéns, Marta. Quem acha que não é capaz de levantar um saco de 50 quilos? Levante a mão sem julgamento. Uma família foi até o zoológico. A família foi até o zoológico, levou todo mundo e tal, e a mãe estava com a criança de colo. Foi até
o local onde haviam os jacarés, e foi mostrado os jacarés. Havia uma criança um tanto menor, a criancinha de colo, marido do lado, passeio normal no zoológico, família, fato real, saiu no Jornal Nacional. Alguém conhece isso? Tá? Eu falei isso no centro lá em Sorocaba, a mulher falou, é meu cunhado, não sei o que lá quem. Tem que tomar cuidado com o fato dos outros. E aí, com a criança aqui, olha que bonitinho, o jacaré, escorregou a criança, caiu. O que o jacaré fez? Abocanhou a criança. E o que o pai fez? Pulou. Não pulou de medo, pulou lá no jacaré. Pulou no jacaré, abriu a boca do jacaré e tirou a criança de dentro. Quantos quilos, sei lá, toneladas pesa a mordida de um jacaré, um crocodilo? Muito mais do que 50 quilos. Onde estava essa força? Pois é. Onde estava essa força? No consciente ou no inconsciente? No inconsciente. Todos nós temos inconsciente? E consciente também? Então, se fosse o nosso filho, nós pularíamos e salvaríamos a criança? Sim, tira com o olho. Não é? Quem aqui é capaz de levantar um saco de 50 quilos? Alguém acha que ainda não é capaz? Então onde está essa força? Por que nós não usamos essa força? Se ela está em nós. Um espírito pode chegar até aqui e levantar esta mesa? Pode ou não? Fenômeno de efeitos físicos. Mas o espírito tem músculo? Como é que ele levanta? Com o pensamento e com a vontade. Tudo bem que tem um elemento químico, a junção do ectoplasma e blá blá blá, não vamos entrar nesse detalhe. Mas ele consegue levantar mesmo sem músculo? Nós temos músculos? Aqui encarnados? Bom, agora eu vou perguntar mais uma vez. Quem aqui é capaz de levantar um saco de 50 quilos? Onde foi que vocês acessaram esta informação? Inconsciente. Porque conscientemente nós não paramos para pensar nisso. Nós nos enfraquecemos. Quem aqui é perfeito? Levante a mão. Perfeito, levante a mão. Parece arrogância da minha parte, né? Só eu. Ah, não, a mocinha. Quem aqui não se acha perfeito? Levante a mão. Por que isso está acontecendo? Porque geralmente as pessoas instalam que tipo de informação? Nós somos seres imperfeitos e que ainda temos muito a fazer para atingirmos a perfeição. Com essa informação, você se sente bem ou frustrado? Seja sincero, é uma informação que te agrada ou que te pesa de alguma forma? Pesa. Jesus, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, tudo aquilo que nos pese na consciência, que nos desgaste, que nos canse, de alguma forma, não vendo Cristo, meus amigos. Porque o jugo dele é suave, e o fardo dele é leve, não tem peso. A proposta do Cristo não é de nos rebaixar na consciência, mas sim é de resgatar a nossa força, a nossa capacidade. Mas para isso precisamos rever as nossas crenças.
Agora, até o momento, procuramos agir aí no lado direito das emoções, quando estamos falando aqui do lance da perfeição. Porque quando nós perguntamos quem é perfeito aqui, a maioria não levanta a mão porque não se sente perfeito. Vamos agora usar o raciocínio. E quando nós usamos o raciocínio, nós usamos o lado esquerdo do cérebro. E o lado esquerdo do cérebro, ele tem um acesso muito grande no inconsciente, diferente do direito que age na emoção. O lado esquerdo do cérebro agora vai funcionar mais. Quem nos criou? Quem? Deus nos criou. Deus, ele é perfeito ou ele é imperfeito? Perfeito? Alguém duvida disso? Alguém duvida de que Deus nos criou? Levante a mão sem julgamentos. Tá. Partindo dessa premissa de que Deus é perfeito e Deus nos criou, pela obra se conhece o autor? Deus cria alguma coisa imperfeita? Você é perfeito? Quem aqui é perfeito? Levante a mão. Mudou o programinha? Conseguimos desinstalar o outro? Essa ferramenta vai te ajudar para o resto da sua vida. Espiritismo é isso. Fortalecimento do ser humano. Se alguma informação te chegar, que te pese na consciência e tente te deixar para baixo, lembre disso. Sou perfeito. Mas então no que consiste a perfeição de que citam os Espíritos? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nas questões 100 em diante, e também na Escala Espírita, na Revista Espírita, fevereiro de 58, quando fala da Escala Espírita, ele coloca lá os 3 níveis, né, as 3 ordens. Na primeira, os puros. Na segunda, os bons. Na terceira, os maus. Definição de mal: tudo aquilo que perturba ou agita negativamente o seu semelhante. Fazer aos outros o que você quer para você. Porque o mal, ele é muito indefinido. O que é mal para um não pode ser para outro, às vezes. Por exemplo, alguns países, o casamento com pessoas de 10, 11 anos é normal. Para a gente é pedofilia. Então, para nós seria um mal, mas para eles é um bem, normal, tranquilo. Em algumas tribos, eles colocam o braço de uma criança de 5 anos no formigueiro, para aguentar a dor, para virar homem. Para eles é um bem, para nós seria brutal. Para algumas tribos, fumar maconha, usar cocaína é normal, mas para a nossa sociedade é um mal. Então, questão de bem, de mal é muito relativo, depende. Agora, essa definição, não faça ao outro o que você não quer para você. Então, isso define o que nós estamos aqui tratando por mal. É deste mal que nós estamos falando. Deu para pegar? Então, a gente vai desinstalar um outro programa. Eu já não lembro nem do programa mais que a gente abriu e ficou no sim, não. O que era mesmo? Sim, mas tinha um... A dor. Esse vai ser difícil. Mas vamos voltando. Então, Allan Kardec, ele fala destas 3 ordens. Maus na terceira, bons na segunda, puros na primeira. Qual é a característica dos maus? Allan Kardec diz: a predominância da matéria sobre o espírito e a propensão ao mal. Na dos bons, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Primeira, nenhuma influência da matéria, superaram todos os degraus da evolução. Em qual dos 3 grupos vocês acham que nós estamos? No terceiro, no segundo ou no primeiro? No?
Quem acha que está no terceiro, levanta a mão. Não vou levantar para não influenciar. No terceiro. Alguém mais? Levanta, levanta só para a gente conseguir identificar. Quem acha que está no terceiro, levanta a mão. Maus espíritos. Tá, viu como aumentou mais? Quem acha que está no segundo? Bons espíritos. Tem gente que está no purgatório, que não levantou nem para um nem para outro, né? E quem acha que está na primeira? Dos puros. Tá. Para aqueles que acham que estamos na terceira ordem, maus espíritos, esse é para você. Porque se os outros que levantaram para os bons estão convictos disso, então esse programa está excelente. Pode continuar usando, não se preocupe. Mas para os que estão utilizando o programa da terceira ordem, vamos rever o que Allan Kardec diz. Predominância da matéria sobre espírito e propensão ao mal. Alguém aqui tem propensão ao mal? Desejo do mal. Quando você vê uma pessoa sofrer que você não gosta, você fala assim: eu quero que se arrebente. Quero que morra. Alguém aqui tem vontade de matar alguém? Não, literalmente. Literalmente. Digamos que você pudesse. Sim, digamos que você pudesse. Encontrou essa ocasião, você faria? Não faria, porque... Não, sem porquê. Sim ou não? Você faria? Se você encontrasse a ocasião de matar a pessoa, você mataria? Não faria. Não faria. É uma vontade muito grande. Não faria. Alguém aqui tem vontade de matar alguém? Não. Alguém aqui gosta, sente prazer de ver o outro sofrer? Alguém aqui, quando precisa escolher entre coisas espirituais ou materiais, pegando agora no conjunto, no dia a dia, na maior parte das vezes, opta pela matéria ou pelo espírito? Pegando o conjunto, a maior parte, põe na balança. Pende mais para a matéria ou pende mais para o espírito? O espírito. Quando você faz alguma coisa que você pensa, puxa, não deveria ter feito, dói a consciência? Você se arrepende? Pede para Deus para que te perdoe? Então você é mau? Predomina em você o mal? Prepondera em você o mal? Então a qual classe nós pertencemos? Segunda ordem. Quem aqui tem o desejo do bem? Olha o que Allan Kardec diz: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Somos nós? Tiramos um outro programa? Aliviou? Percebe? As pessoas vão instalando porcaria dentro da gente e a gente vai aceitando. Olha, usa esse programinha, que esse programinha vai servir para você, viu? Só que quando você põe, puta, um vírus. Começa a infestar a sua vida, travar a sua vida. Força, segundo princípio, força da mudança. Mas nós estamos tentando, é ou não é? Quem não está tentando, levante a mão. Quem está tentando, levante a mão. Pois é aí que tá. Chega aqui. É. Vem aqui, vem aqui. Vem. Não vou te zoar. Eu esqueci seu nome já. Elisandra. Elisandra. Semana passada. Meus amigos, olha só. A Elisandra, ela vai participar de uma experiência simplesinha, tá? Você não vai pagar mico, pode ficar sossegada. Olha lá. Não, tranquilo, tranquilo. Uma caneta azul. É azul, né? Azul. Tem alguma coisa diferente nessa caneta aqui? Não, né? Eu vou pedir para a Elisandra, Isso. para a Elisandra tentar pegar a caneta da minha mão. Você acha que ela vai conseguir ou ela não vai conseguir?
Você acha que ela vai conseguir? Vai. Tá. Elisandra, tente pegar a caneta da minha mão. Não, aí você pegou, falei pra você tentar. Não é pra pegar? Não, Como assim, só tentar? é, pra você tentar, não é pra pegar. Sim? Fazendo de conta que eu vou pegar ela? Não sei. Tenta pegar. Aí eu vou pegar. Não, mas você pegou, não é pegar. Você quer que pega ou não pega? Não, falei pra você tentar pegar. Pra eu tentar? Olha a informação, Elisandra. Tente pegar essa caneta. Eu posso pegar ela. Eu vou só tentar e... Ou pega ou não pega. É, ou eu pego ou eu não pego. Aí, Mas se você tentar, você tá conseguindo? pô. Mas você pegou? Não, mas você pegou, não foi pra você pegar, foi pra você tentar eu pegar. tentei e consegui. Não, não. Você não Você tá pegou. disputando? Não, nem. Minha mão tá aberta. Sim, Tente pegar. tentei. Aqui, pronto. Tô Mas você tentando. pegou? Tô tentando. Com que você está associando isso daí, Elisandra? Tentar. Não tô entendendo. Acho que eu não tô conseguindo entender muito bem. Agora vamos fazer uma diferença. Quando você fala que vai tentar, você viu o bloqueio que teve? Bloqueei você? Te confundi? Me confunde? Travei a sua marcha? Você está satisfeita com isso? Que não era isso? Não, falei para você pegar, falei para você tentar. Você ficou satisfeita com o resultado? Fiquei. Mas você não pegou? Eu peguei, mas aí Não, você não, questionou, ia eu pegar. devolvi. Não, não é para pegar. Lisandra, não é para pegar. Oi. Tente pegar. Tentei. Mas você pegou, menino, não é para pegar. É porque eu tentei, consegui. Não, mas aí você está tentando, não é para pegar. Não é para pegar. Pois é. Agora vamos fazer diferente. Vamos fazer um teste. Pegue para mim. Você conseguiu? Consegui. O que mudou? Nada. Vem aqui então, faz favor. Obrigado, Elisandra. Vem aqui. Venha você. Venha. Vem as duas. Pronto, vamos lá. Chega aí. Como que é seu nome? Vera. Tente pegar. Tento pegar, só tento. Mas você conseguiu? Se eu quiser, eu pego. Não, mas daí você vai pegar, não falei pra você pegar. Então, tô só tentando. Mas daí você conseguiu? Eu também não tô conseguindo te entender. Porque, por exemplo, se você bloqueasse um pouco, eu ia tentar. Agora você tá me deixando eu pegar, não é isso? Sim, não, falei pra você tentar. Mas se você pegar, não é mais tentativa. Daí você pegou. Pegar é uma coisa, tentar é outra. Tá? Agora se eu falo pra você fazer um teste e digo, Vera, pegue. Muda? Tem diferença na informação? Tem diferença na informação? Tem. Sim? Informação que você Mas gerou um resultado diferente? Agora você pegou. Mas da outra vez você não ia conseguir pegar. Não, consegui, eu consegui. Eu só quis... Não, se você conseguiu é porque você não tentou, você pegou, é diferente. Tentar, olha só. Peraí, segura. Segura. Fecha o programinha. Esse programinha é um desgranhento que fica aberto. Fecha. Sabe aquela janela de MSN que você não quer que abra? Feche. Olha a informação. Olha a informação. Quando eu digo para você, tente pegar. Aí eu vou fazendo assim, né? E não pego. Porque se eu estou tentando, não consegui pegar. E aí você associa com dificuldade, não vou conseguir, não é tão simples assim. Sim ou não? Porque eu vou de acordo com a informação que eu... Agora, se a gente faz um teste. Muito bem. Zé, quantos testes a gente precisou fazer para fazer funcionar isso daí? Vários testes. Chegamos no resultado satisfatório? Se a gente ficasse só tentando, ia chegar lá? Só tentando. Não ia. Não. Entendo assim, se é para tentar, então é uma coisa que A palavra tentar, não é isso. comunicação. Eu entendo assim. Tá. Mas aí estava
você entende assim, o seu consciente entende assim, mas o seu inconsciente não entende assim. O problema não é o consciente, o problema é o inconsciente. Porque o inconsciente, ele é literal, ele é radical. O consciente entende linguagem figurada. Se você fala para o consciente, olha, tente, ele entende que você pode tentar e conseguir, mas o inconsciente, não. O inconsciente, ele alia a tentativa com o fracasso. E ele alia o teste com o sucesso. Porque o inconsciente, ele trabalha com programação. Programação literal. Alguém aqui é programador ou sabe um pouquinho de programação? Programação é assim. Você coloca algumas definições. Se x igual a y, então ok. Se não, falso. Então o inconsciente é isso. Se tentar, fracasso. Se não, sucesso. Sucesso para o inconsciente está relacionado com com testar. E o insucesso com o tentar. Pode perceber? Pessoas que são pessoas desanimadas, quando você fala alguma coisa que ela não está a fim de fazer, o que ela fala? Eu vou tentar. Vou ver se eu consigo, tá? O tentar não te coloca na obrigação de nada. Se você falar, eu vou tentar fazer. É a mesma coisa de você dizer, não vou fazer, não quero fazer. Mas para não ficar chato, eu vou falar que vou tentar, só para... É assim que o inconsciente vai entender. E isto vai atuar onde? Nas crenças e nas capacidades. E tudo que altera aqui em cima, mexe aqui embaixo. Vai alterar o seu comportamento e vai mudar o seu ambiente. Então existe uma técnica que se chama... Eu já estou acabando, viu? Eu sei que está cansativo. Que se chama TOTS. O TOTS significa assim: teste, operação, teste, saída. Foi o que nós fizemos aqui com o Zé Aparecido. Então a gente foi fazendo um teste. Testamos. Está funcionando, Zé? Não está funcionando. Então, faz uma operação. Tenta mexer em tal coisa. Mexeu. Testa de novo. Está funcionando, Zé? Não, ainda não está funcionando. Então vamos fazer uma outra operação. Tá. Fez. Testa de novo. Testou. Funcionou, Zé? Funcionou. Saiu. Resolveu o problema. É assim que o seu cérebro vai funcionar e é assim que ele vai entender que você está fazendo testes para a resolução dos seus problemas, dos seus conflitos. Se programação, afirmarmos para o cérebro, para o inconsciente, que nós estamos tentando alguma coisa, ele vai imediatamente associar com o insucesso, com o fracasso. Ou então talvez a gente até consiga alguns resultados, mas quase sempre não serão os resultados que nós esperávamos. Porque é a forma que ele tem de elaborar aquilo que você está solicitando para ele. TOTS. O TOTS funciona. Quer resolver alguma coisa? Faça um teste. Eu acho que fulano não está gostando mais de mim. Primeiro, leitura de mente. A pessoa está fazendo uma leitura de mente. Como que você acha que a pessoa não gosta? Pelo comportamento dela. Mas você já fez um teste de perguntar? Eu não. Vai que, olha aí, nós geralmente, procuramos justificativas e a gente vai sempre fazendo comparações. Olha, se eu fizer isso, fulano vai gostar. Se eu fizer aquilo, fulano não vai gostar. Se eu for assim, se o meu cabelo for loira, fulano vai gostar de mim. Agora, se for escuro, fulano não vai gostar de mim. Para que eu seja aceito ou aceita na sociedade, preciso ser magra, preciso ser magro. Porque se eu for gordo ou for gorda, não serei aceito na sociedade. Para ser aceito pela sociedade, preciso ser heterossexual. Porque se eu for homossexual, nem passe na casa espírita eu posso dar. Percebe as associações? Toda crença tem um implantador. Coisas que as pessoas estão implantando
em nós. Então hoje aqui nós já descobrimos que somos perfeitos, somos espíritos de segunda ordem, que tentar não funciona, que os testes resolvem a nossa vida. E o que mais? O que mais vocês conseguem aproveitar disso tudo? Oi? Não entendi. Não dói mudar. Não dói mudar. A dor que nós sentimos, nós estamos associando com outras informações. Se isso acontecer, vai acontecer isso. O inconsciente é literal. Então, se você coloca para ele subir escada, dá dor na perna. Meu amigo, minha amiga, subir escada vai dar dor na perna. Uma companheira afirma que levou a família para a praia. Quando chegou na praia, a menina pequenininha, né, no apartamento já, eles foram para a praia, curtiram e tal, no finalzinho da tarde foram de volta ao apartamento. E a menina falou assim: mãe, eu quero sorvete. Mas menina, a gente acabou de passar na frente da sorveteria, por que você não pediu lá? Mãe, eu quero sorvete, eu quero sorvete, eu quero sorvete. Mãe, compra sorvete, mãe, compra. Sabe aquela coisa? E aí a mãe, vencida pelo cansaço, estava quase levando ela, e o pai disse assim: menina, cala a boca, chupa sorvete com ar-condicionado, dá dor da garganta. Eu quero sorvete. Muito bem, foi na sorveteria, comprou sorvete, e a menina tomou sorvete. Quando entrou em contato com o ar-condicionado, o que aconteceu? A dor, ela muitas vezes é o resultado da conversa do inconsciente com a gente mesmo. O inconsciente, ele somatiza, e o consciente, ele entende. Dor na garganta. E ela não foi só quando estava pequenininha, ficou grande, com dor na garganta. Qualquer arzinho condicionado que pegava, com um sorvetinho na mão, dor na garganta. Para dissociar isso daí, foi muito difícil. Então o inconsciente, ele é literal. Coloque na sua tela mental, instale no seu computador a seguinte informação: ninguém nesse mundo, nem no universo, é melhor do que você. Geralmente fala-se: não devemos ser vaidosos, orgulhosos, egoístas. Realmente. Mas somos? Somos ou não? Tá. Como é que você vai trabalhar com uma emoção se você esconde a emoção de você? Então assuma o seu egoísmo e haja como egoísta que você é. Porque aí você colocará o seu egoísmo à tona e terá ferramentas novas para lidar com ele. Porque se você esconde o seu egoísmo para tentar manter uma fachada, você se enxerga nos outros, na sombra do outro, não resolve o seu egoísmo e continua frustrado. Cuide de você. Cuide mais de você. Não deixe que as pessoas te desvalorizem. Melhore essa sua cara. Faça um upgrade, na moral. Não se desvalorize. E por fim, destino. Qual é o nosso destino? Qual é? Já somos. Perfeitos nós já somos. Então não é esse o nosso destino. Qual é? Ninguém é feliz aqui? Quem aqui não é feliz, levante a mão. Quem é feliz, levante a mão. Então nós já somos felizes. É esse o nosso destino, ser feliz? Puro, aí já muda uma coisa. Pureza, porque aí seremos felizes na pureza e puros de felicidade. Aí já muda. Legal. Quem falou? Parabéns. Legal. Tá? Puro. E principalmente saber lidar com as energias. Deus, ele não deu nada a mais nem a menos para ninguém. O que Jesus tem, a gente tem também.
O mesmo amor, no mesmo grau, na mesma intensidade que Jesus tem, nós temos também. Qual é a diferença? É que ele sabe usar e a gente está aprendendo. Então imagine que você pega um martelo. Você pode, com esse martelo, construir alguma coisa para ajudar alguém? Sim. Você pode, com esse martelo, dar na cabeça de alguém e matar? Pode? Sim, pode. Mudou o martelo? O que mudou? A ação. O amor da mesma forma. Tem gente que mata por amor? Fale para ele que não é amor. Vai falar, não, matei por amor. Matei porque amava, ela me traiu, ele me traiu, eu fui e matei porque eu queria só para mim. Mas é amor. Pegou o martelo, ao invés de ajudar, meteu na cabeça. Tem ou não tem? Olha outro programinha balançado aí. Ah, não, não é aquilo, não é amor, não. Olha o inconsciente falando, isso não é amor. Isso não é amor. Isso é ódio. Isso é vingança. Não é isso que o inconsciente está falando? Não. Ignore. É amor. O mesmo amor que eleva as ondas e germina as plantas. Mas o resultado, nas mãos incorretas, gera resultados insatisfatórios. Energia atômica é boa ou é má? Pode explodir alguma coisa? Bomba atômica? Pode gerar energia que movimente o planeta? É outra energia ou é a mesma energia? O que mudou? O uso. É a mesma força. Deus não dá nada diferente para ninguém. Não tem privilégio, não tem justiça. As mesmas coisas estão instaladas para todos nós. O nosso desafio é aprender a usar. Ilumine-se. Não deixe que as pessoas apaguem a sua luz. Você é melhor do que você imagina. Assuma o seu lado iluminado. Seja muito melhor do que aquilo que dizem de você. Brilhe a sua luz, como diz o Cristo, para que as pessoas a vejam e glorifiquem Deus que está nos céus. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado. Muito obrigado, hein? Valeu. Obrigado, querido. Valeu, hein? Obrigadão. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.